Ó, Bispo G, a aula passada foi muito bacana, hein? Foi. Falamos sobre a pregação do apóstolo Pedro, fechamos Atos 2, uma pregação maravilhosa, utilizando as profecias para explicar àquelas pessoas leigas e curiosas o que era a manifestação do Espírito Santo. Falamos do grande resultado através do convencimento, porque as pessoas perguntaram, e agora, Pedro, o que a gente vai fazer? Ele falou, agora vocês têm que se arrepender e se batizar. E 3.000 pessoas foram batizadas nas águas. E a igreja ela foi crescendo na pregação, mas também no discipulado, no conhecimento, na preparação, na adoção dessas pessoas, o partir o pão em cada casa, o culto doméstico, o culto no templo. E assim a igreja vai crescendo, uma explosão ali em Jerusalém. E agora a explosão vai aumentar, porque sinais, prodígios miraculosos vão acontecer, e em especial a cura de um coxo de nascença. Um homem que nunca andou, um homem paralítico, e que de repente vai ter uma experiência maravilhosa, deixar a mendicância após a palavra de um apóstolo. Mas como vai ser esta cura? O que o apóstolo Pedro disse a esse coxo para que ele cresce e vivesse aquele grande milagre? Vamos ler então Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Antes de nós discutirmos o assunto, veja esse mapa. Esse é o mapa de Jerusalém. Como era Jerusalém, uma ilustração do que seria naquela época. Você vê do lado direito, no canto superior, o templo. O templo que não era o templo de Salomão, hein? Era o templo de Herodes. E nós temos aí a região do cenáculo. Então, o apóstolo Pedro, nesse momento, ele vai com o apóstolo João até esta região do templo, aonde ele vai realizar o grande milagre que foi narrado, a cura de um coxo de nascença. Pois bem, vamos lá, Bispo G. 3 horas da tarde, hora nona, eles faziam orações públicas por volta deste horário e também às 9 da manhã, porque as orações elas acompanhavam as ofertas, não é isso? Tinham ofertas que eram entregues pela manhã e outras ofertas dedicadas à tarde. Então é interessante, porque eles vão numa hora de movimentação no templo. Acho que de mais movimentação, né? Porque muito cedo acho que não é muita Não ia rolar. Mas à tarde, né? À tarde, À tarde, 3 horas, todo mundo orando, aquele momento espiritual e tudo mais. E eles encontraram o coxo em uma escadaria. Era uma escadaria que dava numa porta chamada Porta Formosa. Não sabe precisamente que porta era essa. Alguns falam que é a tal da Porta de Nicanor, porque era uma porta muito bonita, que ficava entre 2 átrios, átrios dos gentios e o átrio das mulheres. Não é? É que o templo de Herodes ele era um templo muito diferente do templo de Salomão nesse sentido. Bem diferente, Porque a área onde a congregação ficava no templo, ela não tinha essas divisões. Isso foi estipulado pelos judeus durante a construção, quando, por exemplo, conversaram com Herodes, tem que ter a área das mulheres, a área dos estrangeiros e a área dos sacerdotes. A própria condição já de ordem social começou a levar para esse lado. Então, antes, a mulher ela nem fazia parte do culto. Então, no templo de Salomão não teve... Não tinha mulher no templo? Não tinha vez. Agora, o que acontece? A condição que veio... principalmente né, a origem da sinagoga, tudo aquilo que nós falamos de Babilônia, foi trazendo uma necessidade de algo mais culturalizado. Então, por isso que tinha o átrio interior e exterior, um outro dado, o átrio exterior, onde ficavam também aqueles que se convertiam ao judaísmo, o que já no início praticamente não existia.
Ah, sim. Porque eles tinham uma segregação muito forte. Antes do cativeiro, a segregação era violenta. Então, ímpio era ímpio e tchau, tchau. Não tem costume da terra, papapá, pode ser escravo, pode caminhar comigo, mas não vai se converter porque Deus é Deus, não dos gentios. Mas o processo, vamos dizer, civilizatório que houve ali na Babilônia, na Pérsia ainda mais do que na Babilônia. Porque a Pérsia ela tinha já outras características, dando mais abertura para as mulheres. E aí vai então esse lado, um lado onde a mulher agora pode fazer parte do templo, porém fica num ato exterior, junto com quem? Com aqueles que são os estrangeiros. Então, o estrangeiro já tem oportunidade também, antes já não tinha, e assim por diante. Historicamente, os estudiosos acreditam que as sinagogas surgiram depois de Esdras. Né? Esdras e Neemias, que seria o Império Persa. Sinagoga como prédio mesmo, um prédio dedicado à preservação da tradição judaica. E porque o próprio Império Persa era muito mais aberto religiosamente. Eles faziam uma média danada com todas as religiões da face da terra. Ciro, quando cada lugar que ele conquistava, ele adorava o Deus do lugar. Então você vê que o cara era um cara liso. Né? Muito diferente da Babilônia. Nabucodonosor tinha história, destruía, para ele era ouro. Se tivesse ouro, é meu. O papo era outro. Né? Ele não levava nada em conta que era religioso. Era assim, a marca é assim, o meu Deus é mais forte, dominou o teu perdeu as coisas, é assim. Agora a Pérsia não, a Pérsia já era aquele negócio político, né, então, que vai favorecer a isso. E o Império Grego que vai deixar o negócio muito pior, porque aquilo que estava sendo bom, de acessibilidade à cultura, preservação, né, Esdras tem esse papel fantástico como escriba, tudo mais. Neemias, ele vai incentivar isso, é lindo isso. Só que o grego vai fazer isso ficar muito ruim, porque o grego vai transformar numa religião. E o grego tem um lado, Dani, também, que assim, eles usaram um pouco dessa tolerância. A tolerância religiosa, mas a cultural não. A cultural é goela abaixo. Eles faziam mesmo. Então, o modo de pensar grego. O modo de pensar grego, pela condição que eles tinham, né? Porque a razão deles era muito forte. Então, mais forte do que os deuses era a razão grega, o helenismo, né? Então aquilo era muito impregnado, forte. Então, um exemplo, quando Alexandre conquista, ele abriu mais de 20 Alexandrias. Então não tinha só Alexandria no Egito, tinha Alexandria no mundo inteiro. E no lugar, né, que é até interessante isso, o local onde ele teve uma resistência muito grande, que já foi entrando na Índia. Então, ali ele abre a Alexandria e ele põe o nome, Alexandria Bucéfala. Aí ele fala, mas o que é isso? Sabe quem que era Bucéfalo? Era o cavalo de Alexandre. Então, quando eles chegaram na Índia, houve uma resistência, os elefantes eram os tanques de guerra dos hindus. Mas os hindus não deram para eles. Caíram diante deles com o elefante, com tudo. Então, só de raiva, mostrando, né, a arrogância, Alexandre era muito arrogante. Ele põe naquela cidade o nome de Alexandria, que ele põe em todas, né? Que ele conquistar. Alexandria Bucéfala, que era homenagem ao cavalo dele, que era mais poderoso que os elefantes dos hindus. Olha que loucura. Alexandre, né, só uma observação, né, já que Alexandre era a personificação desse pensamento grego. Né? A arrogância da superioridade grega que tinha na época, sim, talvez culturalmente, ser mais civilizada e tudo mais, mas também ele foi formado pelos filósofos, né? Pelos principais filósofos da época, né? Vem da herança desde Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, quer dizer, ele vem de uma herança filosófica, então ele é a personificação, ele é o cara que foi preparado com o que tinha de melhor da filosofia grega, porque Filipe II, na Macedônia, ele colocou os filhos e os outros, que vão ser os generais dele, nesse ambiente filosófico, mas com o pensamento macedônico, voltado para a guerra. Aí já era. Quando uniu o intelecto com a guerra, e essa influência grega, eu interpreto mais ou menos assim, Bispo G, olha, pode adorar Deus, mas adora do meu jeito. Você adora Jeová, mas adora do meu jeito. Meu jeito é racional. Meu jeito é um conjunto de regras, de leis, e é o que vai acontecer de uma forma indireta, né? Sem perceber. Os judeus foram entrando nesse joguete helenista e tal. E aquilo que era uma coisa limpa, santa, pura, passa a ser um culto
extremamente religioso, que procura defender uma tradição, então começa a ter a corrupção, porque entra política dentro da religião, e aí o negócio vai descambar, aí vai para o lado negativo. Que a gente tem que entender, né, é um domínio espiritual que havia dos gregos, né, que é o domínio da razão, o chamado príncipe da Grécia, né, e uma característica era assim, a religião, ela é, tipo assim, ela é secundária em relação à razão do homem. Ela se torna secundária. Tanto que os deuses gregos, eles eram piores do que os homens. E vira e mexe, você pode ver nas Odisseias, você vê em todos assim, vê até os filmes atuais, você vê o homem contra os deuses e batendo nos deuses. Então, uma coisa assim estranha. Como é que o Deus é... Por quê? Por causa dessa supremacia humana. Aonde Alexandre chegava, ele fazia com que até os cavalos se ajoelhassem diante dele. Então, vê a personificação da deidade do homem, né? Olha. Bom, vamos voltar agora 400 anos depois, né? 400 não, 300 e poucos anos depois, quase 400, né? Voltando para o momento Pedro. Então, vamos pegar essa questão da cultura judaica, né? A religião judaica da época. Nós estamos falando sempre da época de Jesus, tá? Não estamos falando do judaísmo hoje, nós estamos falando do judaísmo na época de Jesus, para que não ofenda nenhum judeu, nenhum que tenha esse credo. Não é a nossa proposta aqui, como ofender nenhuma religião. Sem dúvida. Estamos falando daquilo que é bíblico. Amém. Amém? Havia a prática da mendicância. Só que aqui, Bispo G, eu lhe pergunto, porque a gente está falando sobre os átrios, sobre o acesso ao templo, e nós temos mendigos dentro da área comum do templo. É claro que tinha um lugar mais santo do templo, que seria o que seria compatível à época de Salomão, mas nesses outros átrios ficavam ali os mendigos. Mendigos não poderiam acessar o lugar mais santo, isso é uma coisa da própria lei de Moisés. E por que tem mendigo? Só tem mendigo porque tem quem dá dinheiro. Quem não dá dinheiro não tem mendigo. Vamos falar aqui de um coxo de nascença, então imagine que ele desde muito pequeno estava ali. Então ele era conhecido por todo mundo. Acho que não tinha um ser humano que não conhecia o tal do coxo que ficava na escadaria da Porta Formosa. E estava ali pedindo. Era comum da cultura judaica, na época, dar esmolas. Muitos eram generosos, né? Tem esse coração, até hoje, entre os judeus, essa coisa de ajudar, faz parte, é muito forte no coração deles. Só que a esmola não muda a vida de ninguém. As pessoas, é tão doido, Bispo G. Vamos voltar àquela cura do coxo em Betesda, daquele paralítico em Betesda. Eu até pergunto se ele queria ser curado, porque tinha cara que não queria ser curado, não. Tinha cara que gostava de ser mendigo porque não trabalhava, ganhava dinheiro, porque sempre tinha alguém que dava dinheiro. Chegava a um cúmulo de terem pessoas que patrocinavam mesmo, pessoas que davam mensalmente valores, ofertavam esmola fixa, vamos colocar assim, por pena daquela pessoa, que é claro, nós temos que ter cuidado com o necessitado. Amém, mas muitas vezes também pode sustentar naquela pessoa uma deformação na sua alma e a pessoa não evolui. Ela pode ter uma deficiência que não prejudica a condição de trabalhar, de fazer algo, né? Agora nós vamos ver aqui o apóstolo Pedro realizando um milagre, proporcionando uma condição àquele homem. Você nunca teve a condição de andar, você nunca teve a condição de trabalhar, de ser uma pessoa realizada profissionalmente, por exemplo. E agora ele é curado. Agora, o que mais marca aqui, Bispo G, que é diferente dos outros, é a forma da cura. Porque Jesus vem e ele sempre falava, olha, levanta-te e anda, porque a autoridade está nele. Ele não precisava evocar nenhum Deus, nenhuma entidade, falar, ó Pai dos céus, venha, não é nada. Ele era Deus, ele tinha autoridade, ele fazia. Diferente do apóstolo Pedro. Primeira coisa que o apóstolo Pedro chama a atenção daquele coxo. Ele fala, olha para mim. Eu não sei para onde ele estava olhando, Bispo G. Mas ele chama a atenção, fala, olha para mim. A hora que olha para mim, o coxo já falou, ixi, esse aí vai dar um cascaio federal. E chegou lá, não. Fala, não tem ouro nem prata, que a tua cara diz que é a tua expectativa, né? Teu olho está desse tamanho. Mas ele falou, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Então, imagine aquele monte de judeu orando ao mesmo tempo, a coisa lotada ali no templo, o momento da oração, né, vespertina.
E aquela coisa que, de repente, o cara não evoca nada, o cara não chama nada, o cara não faz nada, o cara simplesmente fala assim, em nome de Jesus, levanta, pega pela mão e o cara sai andando. Então, ele realiza a cura como representante de Jesus. Amém. Eu posso dizer, então, isso porque quando nós invocamos o nome de Jesus, porque nós oramos em nome de Jesus, nós estamos nos colocando como representantes. É exatamente essa a intenção da oração? Sem dúvida, porque quem é Jesus? Jesus é o que intercede por nós à direita do Pai. E foi também o que intercedeu por nós para que o Espírito fosse dado. Então, por isso que a prática de falar no nome de Jesus, porque, vamos dizer assim, a habilitação plena nesse mundo, para que a gente possa ver os milagres se manifestarem através do Espírito Santo, é no nome de Jesus. É Ele que intercede, é Ele quem envia o Espírito Santo. Então, é a prática, né? Eu acho que tudo que a gente faz é profético. Até o falar em nome de Jesus, você está liberando, fazendo um ato profético. E ele se processa, como nós vemos aqui. Da mesma forma como Jesus realizava milagres, tem resultado positivo e também tem resultado negativo. São as perseguições. E vai começar agora. Agora o bicho vai pegar. Então vamos lá. Vamos continuar o texto, Atos 3, versículos 9 em diante. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traíste e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Mais uma pregação fantástica do apóstolo Pedro. Esse Pedro está demais. E o mesmo fluxo. Na pegada, né? Não é aquele menino lá da Galileia morreu, desapareceu. Agora um cara, sim, arrojado no falar, muito bem preparado. E mais uma vez, né, Bispo G, aquela coisa de chamar a atenção do povo. Falar, ó, israelitas, prestem atenção. E ele leva para uma área muito interessante, que era chamada de Pórtico de Salomão, que provavelmente era uma das únicas partes que sobraram na época do templo original de Salomão. Não é? Então já era uma área muito famosa, um lugar que também representava essa atmosfera na época de Salomão. Não dá para dizer que o templo de Salomão era igual ao templo de Herodes, né? Tanto assim na sua beleza, como também no seu sentimento. Porque a proposta do templo de Salomão, por mais que algumas pessoas tinham um bom sentimento, do templo de Herodes, aquilo era uma troca política entre Herodes e os judeus. Tinha gente que tinha um bom sentimento, eu não duvido. Mas que aquilo era só um jogo de interesses, construir aquele prédio, claro que era. O templo de Salomão não, o templo de Salomão é diferente. Era algo que nasceu em Davi, que Salomão levou a uma outra condição, aquele plano, e fala que todos se ajoelharam, e de repente aquela glória invadiu. O negócio não tem coragem. A gente não sabe nem o relato de Herodes que viu a glória naquele templo de Herodes. Já começa por aí. Então, com muita autoridade, ele começa a ministrar. E ele vai de cara quebrar um pensamento natural. Olha, se levantaram outro Messias, ou outro profeta na nação, que era o pensamento deles, pensamento rudimentar, daqueles que ainda estão presos no Antigo Testamento. Ele já fala, ó, esse milagre não foi meu, ele fala isso, né, ó, vocês acham que foi pelo meu próprio poder ou piedade que nós fizemos andar? Já fala, não, quem fez a cura foi Jesus. Então eles colocam como que o representante de Jesus. Agora o que eu acho interessante é que ele fala assim, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E como Pedro ele já pegou essa manha igual Jesus, de falar
de uma parte da Escritura no momento certo, na hora certa. Contexto. Eles estavam fazendo as orações, eles oravam... toda oração tinha o quê? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pegou o gancho. Vocês não estão orando isso agora há pouco? Então foi esse Deus que glorificou Jesus e mais uma vez ele fala a real. Ele fala, vocês viram aqui, ó, esse coxo foi curado por Jesus, não por mim, porque eu curei em nome de quem? Vocês viram, em nome de Jesus. Só que esse Jesus, vocês lembram dele ou não? Vocês crucificaram, ele fala, né? Levaram para Pilatos, trocaram o justo por aquele que era o homicida. Olha o detalhe, Dani, onde é que ele está? Ele está no lugar onde o povo tinha escolhido Barrabás. Perfeito. Ele vai usar há o pouco, contexto. Praticamente, o quê? Um ano? Exato. Um ano? Nem Ou um até ano. menos dias, né? Quem sabe? Não dá para precisar, mas é muito pouco tempo, estava muito Pouco fresco tempo. ainda. Então você vê que aquilo que ele está colocando ali tem um propósito. Porque ali no mundo espiritual alguma coisa aconteceu e ele está trazendo o quê? A memória, algo no mundo espiritual para o quê? Não para constrangê-los, mas para levá-los a avaliar o que eles fizeram. E ele sabe Era o mesmo povo. E ele sabe tocar na ferida dos religiosos. Porque olha como ele fala de Jesus, santo e justo. O termo justo foi usado no Antigo Testamento para Enoque, para Noé. Então ele coloca termos que é da realidade deles ali no templo. Ele fala, ele é santo, ele é justo, e que o autor da vida, olha o que ele fala aqui, Bispo G, autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e eu quero apresentar a vocês que nós somos as suas testemunhas oculares, nós vimos que ele ressuscitou. Ele vem também, Bispo G, mexer um pouquinho com aqueles revolucionários, por quê? Trocaram Jesus por um revolucionário. Por Barrabás, né? Barrabás, ele provavelmente era da linha dos zelotes. Zelotes, ele era um Hassidim, né? Ele era um zelote. Zelote, que queria que Romano morresse, era um herói. Era aquela coisa, é homicida, mas é herói. Agora, é uma coisa muito engraçada, por quê? Ele é herói, porque ele mata romano, ele não sei o que lá. Quebra o domínio. Mata judeu que é amigo do romano. Os Messias vêm para trazer de volta o nosso reino. Pois é, mas ele não deixa de ser homicida. É pecador, é homicida. Então ele está falando também esse negócio que vocês perdoam quando convém. É pecador quando convém, porque diante lá de Pilatos, vocês perdoaram, trouxeram ele de volta, mas o justo que não tinha pecado, vocês crucificaram. Então ele não deixa barato, ele vai falar real, fala assim, vocês têm sim sangue de inocente, mas também existe um caminho de conserto. Vamos ler os versículos 16 a 21 do capítulo 3 de Atos. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também a vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, e de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Números 15 afirma, a lei de Moisés afirma, que o pecado voluntário, ele é mais hediondo do que o pecado por ignorância. Isso confirma no capítulo em versículos anteriores. Mas pecado é pecado. Pecado sempre tem consequência. Então aqui o apóstolo Pedro, ele fala, olha, é o seguinte, o milagre aconteceu pela fé, mas aconteceu no nome de Jesus. O Jesus que vocês crucificaram na ignorância. Então Pedro falou, olha, eu reconheço a ignorância de vocês e também das autoridades, que ele fala, as autoridades também têm culpa. Tem culpa mesmo com a ignorância, tem culpa. O sangue do justo foi derramado. Então ele fala, vocês precisam se arrepender e se converter para que os pecados sejam cancelados. Então, Bispo G,
Ah, tem pecado por ignorância. Ah, eu fiz sem pecar. Mas é pecado e tem consequência, é ou não é? Sem dúvida. Não adianta a gente achar que pelo fato de não ter sabido cometer o pecado, tem habilitação, de qualquer forma. Não é saber ou deixar de saber. É que o inimigo quer habilitação para poder fazer o que ele costuma, roubar, matar e destruir. E ele coloca aqui nos versículos finais, Bispo Giel, necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, né? Então ele fala aqui, né, a presença do Senhor venham em tempos de refrigério e tal. Quero fazer uma pergunta. Israel será restaurado antes de Cristo voltar? Israel, o processo já de restauração já está implantado, então ele vai ser. A palavra de Deus ela não volta vazia, ela vai se cumprir, né? Mas o que eles precisam é realmente assumir a condição do Cristo. Então, a carta aos Romanos ela é muito importante no que ela fala, né? Que eles eram, vamos dizer assim, os ramos verdadeiros e foram tirados. E nós somos enxertados no lugar. Então, a despeito até de o reino ser restabelecido, não é mais na condição que poderia, porque eles rejeitaram Cristo. Vamos continuar a pregação do apóstolo Pedro, segunda grande pregação narrada no livro de Atos, versículos 22 até 25. Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Bispo G, ele vai utilizar agora 3 personagens na pregação que vão provocar a ira dos religiosos. Bom, usou o nome de Moisés, o bicho vai pegar. Porque Moisés é o guia do fariseu, Moisés é o grande herói, Moisés é quase que o Messias para eles. Vai falar de Samuel, que era um profeta de grande representatividade, era um juiz também, era um sacerdote. Já pega aí 3 coisas, né? E vai falar de Abraão, pai Abraão. Aí não, pai Abraão também, pois é. Então ele vai se basear na palavra desses 3 para defender o caminho da salvação através de Jesus Cristo. É um discurso que ele organiza muito semelhante a outra pregação em Atos 2, só que ele vai usar outros personagens. Lá ele usou muito Davi, usou Joel. Agora, como ele está no templo, ele vai falar de personagens ligados ao templo. Samuel, que era sacerdote, no momento que a Arca da Aliança estava perdida, vai falar de Moisés, o legislador, o pai Abraão, porque é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É claro que o bicho vai pegar daqui a pouco, né? Agora ele usa a palavra profética, que Deus suscitaria um irmão profeta semelhante a ele. Né? Então, ele quis falar semelhante, mas não é um profeta, porque Jesus Cristo é o Salvador. Só que ele coloca aqui que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada. Mas não uma morte física, como era o costume daqueles que não praticavam a lei de Moisés. Morte espiritual. Aí também fala sobre Samuel, fala sobre Abraão, que todas, do descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui também, ele não está cutucando na questão que os judeus se achavam únicos salvos e que chegou a hora também dos estrangeiros serem salvos? Não tem nem dúvida que aqui já começa, porque ao falar de Abraão, nele, Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E a gente vê que Moisés, aliás, que no caso Samuel, foi um profeta, mas se nós percebermos, foi quebrada a linhagem sacerdotal e ele entrou
no lugar da linhagem sacerdotal. Ele não tinha vínculo com os descendentes de Levi e ele foi colocado. Aquilo que era eterno foi colocado. Havia todo um propósito para eles se conscientizarem, para eles não ficarem tão soberbos e contando com aquilo que eram esses personagens do passado, que trouxe a lei, Samuel, que foi colocado no lugar do sacerdócio, Abraão, que era o pai da fé. Então, tudo isso, a gente percebe que havia um propósito. Era o Espírito Santo já usando Pedro de uma forma assim tremenda. E ensinando uma nova filiação. Uhum. Porque é filhos de Abraão, filhos de Moisés, aquela prisão que eles tinham, agora acabou. E, aliás, ele enviou primeiramente a vós outros. Eles têm, é claro, a primazia. Agora, vocês acordem, porque também não é só para vocês. Veio para vocês, vocês crucificaram, agora se arrependam, mas também ele veio para os estrangeiros. Amém. Ele já cita aqui, né? Porque a palavra profética fala em ti serão benditas todas as famílias. Mas aqui ele já coloca o termo nações. E o termo nações é a palavra etnos, gentil. Que é o mesmo termo usado para gentil, é o termo gentil. Então, já está denotando a extensão do que é o chamado Espírito Santo, agora já ministrando a extensão. Uma pregação dessa no templo, é claro que vai dar o que falar e vai dar treta, Bispo G. Vai. Vamos ler Atos 4, versículos 1 a 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Na próxima aula, Bispo G, nós vamos partir aqui deste ponto. Como é que vai ser agora essa defesa diante dos religiosos, né? Toda essa questão da prisão. Mas também, Bispo G, pensa só, falar de ressurreição deixou Saduceu louco. Porque a seita dos saduceus não acreditava em vida eterna. Não é isso? Acreditava nesse negócio de espírito, de anjo, de... Aí ele fala sobre Moisés, sacerdote Samuel, capitão do templo, ouviu. Aí o negócio mexeu de um jeito ali, que é claro que ia dar ruim, né? Muitas pessoas foram salvas. Então, eles foram encarcerados e presos, porque também ninguém sabia o que ia acontecer, porque eles tinham que ser julgados, porque a lei propunha isso também, eles tinham que ser julgados. Mas isso não parou a obra, porque como nós vimos aí, subindo o número para 5.000 cristãos. Em Jerusalém, 5.000, está quase chegando no número da seita dos fariseus. Então, ali você pode ter certeza, o evangelho não estava em cadeias. Né? Vamos fazer de tudo para parar. E é muito importante que a próxima aula nós vamos começar a entender este grande embate, que é vencer a perseguição. Porque Jesus também falou, vai ser maravilha, milagre, festa, uhul e tal, glória a Deus por isso. Mas vocês vão ser perseguidos. Eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. E o pior é que vocês vão ficar felizes por isso. Vocês vão ter prazer com isso. Meu Deus, como é que não pode um negócio desse? Mas graças a Deus o evangelho não estava em cadeias e até hoje não está. Amém. Está livre pelo mover apostólico de Jesus Cristo. Muito bem, tem muito mais, muita coisa boa nós falarmos sobre os Atos dos Apóstolos e chegou a hora de você revisar, relembrar toda a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos o milagre realizado por Pedro e João no templo em Jerusalém, no nome de Jesus. Pedro declarou a cura de um coxo de nascença que estava na escadaria da porta formosa do templo. Este milagre vai culminar na segunda grande pregação de Pedro, gerando mais 2.000 novos membros para a igreja. Desta vez, Pedro declara a superioridade de Jesus a Moisés e defende mais uma vez a ressurreição, culminando na perseguição dos sacerdotes e do capitão do templo. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico.
Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.